Vamos então para a nossa aula de fotografia de produtos e gastronomia. A gente vai te mostrar como que você vai fazer fotografia para e-commerce, como que você vai fazer essa fotografia mais artística, mais para publicidade, e como que você também vai fazer fotografia de gastronomia. Então é uma aula bem completa. A gente optou por deixar essas duas aulas juntas justamente porque é bem parecido o modo como a gente vai captar essas imagens, né? Diferente de pessoas que a gente precisa de um estúdio ou de um lugar grande ou então numa externa, esse tipo de fotografia que a gente vai fotografar coisas menores é um tipo de fotografia que pode ser feita dentro de casa, pode ser feita num pequeno estúdio, no estabelecimento do cliente, enfim, em diversas situações. E comida não deixa de ser um produto também que é vendido em diversos estabelecimentos, tanto por aplicativo, né, que a gente compra online e a comida chega até a nossa casa, quanto também os produtos, que se a gente compra no e-commerce, também esse produto ele chega em casa via correio, ou então a gente pode ir até uma loja física para comprar. É tudo bem parecido. E nessa aula também, na parte de gastronomia, eu vou ter a ajuda do meu amigo, que é o professor Arnaldo Celani Júnior, que é especialista em fotografia de gastronomia lá em Portugal. Ele também tem um curso dentro do nosso portal aqui e a gente vai ver algumas explicações e algumas aulas dele que também estão presentes de modo mais completo dentro desse curso que a gente tem na nossa plataforma. Eu vou fazer uma introdução aqui, que tudo que eu vou falar serve tanto para produto quanto para gastronomia. Eu vou fazer para vocês a aula de fotografia de produtos e depois o professor Arnaldo vai mostrar como que fotografa gastronomia. Opa, peraí, que eu mesmo vou me interromper aqui para te dar um recado muito importante. Ao final dessa aula, você já vai sair daqui com conhecimento sensacional para começar a fazer os seus primeiros trabalhos com fotografia. Mas eu tô guardando uma última dica para você, então é fundamental que você assista essa aula até o fim, porque a última dica é a que mais vai te ajudar. Combinado então? Te vejo no final da aula. Tchau, tchau! Para a gente fotografar produtos, então, existem dois tipos de fotografia que eu vou fazer. A fotografia para e-commerce, que é aquela fotografia padrão, com fundo branco ou com fundo cinza, enfim, com fundo neutro, né? E aí, dependendo da plataforma que ela vai ser colocada, essa plataforma ela vai exigir ou um fundo 100% branco, ou então um fundo neutro, que vai ser um pouquinho cinza. Tudo vai depender, como eu disse aqui, da plataforma que essa fotografia vai ser colocada. E a gente tem um outro tipo, que é o tipo de fotografia de produtos para publicidade, né? Que pode ser usada no site da empresa, num anúncio de revista, em redes sociais e por aí vai. É uma fotografia que vai ter uma composição, vai estar num cenário, ela pode ser mais criativa, né? Bem diferente dessa fotografia que a gente faz com o fundo branco. Já em gastronomia, a gente vai ter esse tipo de fotografia, né, que a gente vai usar tanto em app de delivery, quanto em cardápio, quanto também em publicidades e redes sociais de restaurante e estabelecimentos que trabalham com culinária. Então, esse tipo de fotografia de produto que vai para a rede social, vai para site, é bem parecido como a gente vai fazer a fotografia de gastronomia para app de delivery e rede social também. Fechou? Então a nossa aula vai ser focada nesses dois tipos de fotografia. Agora a gente vai começar a entender um pouquinho dessa parte mais técnica da fotografia de produtos e gastronomia, para depois a gente entrar na parte prática. Como eu já falei aqui, essa parte mais técnica e teórica, ela é essencial. Porque quando eu estou trabalhando com esse tipo de fotografia, por exemplo, com comida, a hora que essa comida ela chega fresca, né? A cozinha acabou de preparar ela, então ela chega quente, saindo uma fumacinha. Então eu tenho que acertar o clique. Eu não posso ficar buscando qual é o ângulo que eu vou fazer, eu não posso chegar lá e na hora que o prato chega, eu começar a pensar. Tanto em fotografia de gastronomia quanto fotografia de produtos, para eu trabalhar de modo mais seguro, eu vou sempre optar por trabalhar com um tripé. Por quê? Porque normalmente eu vou fotografar diversos pratos. Então, se um restaurante lá de à la carte tem 12 pratos no cardápio, eu vou fotografar todos eles. E é interessante que eu mantenha um padrão.
Eu fotografe um prato aqui, depois eu tiro esse prato, coloco outro prato e a câmera está sempre no mesmo ângulo para eu manter uma unidade visual. Assim como fotografia de produtos também. Então, se eu fotografo um shampoo, por exemplo, e essa marca, essa empresa vende diversos tipos de shampoo, é interessante que eu tenha uma unidade visual, que eu mantenha um padrão. Então eu vou colocar um shampoo aqui, eu fotografo, daí eu tiro, eu fotografo outro. Então a câmera paradinha vai garantir com que eu tenha essa unidade visual na hora de fotografar. E vocês lembram que eu comentei com vocês que eu tenho que fotografar um pouco rápido para a comida não esfriar, para manter aquele aspecto de comida fresca, para o produto que eu acabei de limpar ele não cair um pozinho, um fiozinho lá e depois me dar mais trabalho na pós-produção, né? Para isso, eu tenho alguns ângulos de câmera no tripé que eu vou usar. E por isso também é importante a gente trabalhar com tripé, porque daí eu vou garantir também sempre o mesmo ângulo na fotografia, tá? O primeiro ângulo que eu vou comentar com vocês aqui é o ângulo reto. Ó, é quando a câmera está no tripé e a câmera está reta, né? E aí eu vou ter um produto aqui, eu estou com a mesa aqui assim, e eu vou ter um produto aqui, um shampoo, eu vou ter um hambúrguer, por exemplo, né, um lanche, eu posso ter um copo de chopp aqui, um drink, um tênis, um sapato, enfim. Eu posso ter diversos produtos aqui fotografando com ângulo reto. Ele vai estar em cima de uma mesa aqui e a câmera vai estar certinho ali pegando o produto. Dessa forma, eu não vou distorcer nenhuma proporção do produto. É como se o cliente que fosse comprar ele tivesse no supermercado, numa loja, enfim, onde quer que seja, pegando o produto e olhando para ele aqui, ó, de frente, sabe? Então eu vou ter ideia da proporção dele, eu vou conseguir ler tudo que tem nele de informação, né? Tudo aquilo que é visível. Então é uma maneira segura de eu trabalhar. Mas não existe só essa maneira de trabalhar. A outra forma é quando eu vou usar o plongé. Eu vou pegar minha câmera aqui, ó, vou abrir o tripé e vou inclinar ela um pouquinho para baixo aqui, ó. Eu não vou falar assim, são menos 30 graus, menos 45 graus. Você vai inclinar ela para baixo. Para facilitar o entendimento de vocês, plongé significa mergulho, né? É a tradução em português de mergulho. Então, ó, é como se a câmera estivesse mergulhando aqui na imagem. E aí eu posso colocar aqui um sapato, um tênis, um shampoo deitado na mesa, por exemplo, um colar. E nesse caso aqui, eu vou optar por fotografar produtos e coisas que são mais horizontais, ou então quando eu quero criar uma composição com mais elementos na cena. Dessa forma, vai ter um pouquinho de distorção na imagem ainda, mas não vai ser muita coisa e você vai conseguir manter as características do produto ou do prato que você está fotografando. Por exemplo, um prato à la carte, né, que vai ter o arroz, o feijão, um bife ali, uma batata. Então você vai conseguir mostrar todas as camadas dele, tudo que tem nele ali, e não vai distorcer tanto a proporção desse prato. Depois a gente tem um outro ângulo que está aqui, ó, quando eu viro e inclino a minha câmera para cima. Ó, ela está para cima assim. Isso chama contra-plongé, que é o oposto do plongé. Então é mais ou menos aqui o ângulo de um avião decolando, olha só. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Zang, eu vou pendurar um sapato no teto e fotografar? Não. Aqui é quando a gente quer dar uma ideia de mais força, de imponência para o produto que a gente está fotografando. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que a gente está fazendo uma fotografia para uma promoção de happy hour de uma choperia que vai passar os jogos da Copa. E aí eu vou pegar um copo de chopp, vou deixar ele bem cheio, bem geladinho ali, sabe? Quando a gente olha para aquele copo de chopp, que vontade de tomar. Então, eu quero que ele pareça maior, eu quero que ele pareça mais ou menos com a taça da Copa do Mundo. Então eu vou deixar a câmera no contra-plongé, ele vai estar na mesa aqui, ó, e aí vai distorcer um pouco ele, vai parecer que ele é maior do que é, vai dar uma imponência para esse copo de chopp, para essa peça de roupa, enfim, para esse produto que eu estou fotografando e depois eu vou anunciar ele, seja em rede social, seja num outdoor, enfim, onde quer que seja.
E aí, existe ainda um quarto ângulo, que é o top view. Quando que eu vou usar esse top view? Quando eu vou fazer uma composição, tipo, vamos supor que um restaurante está fazendo uma promoção de porções. Então tem a porção de batata frita, de bolinha de queijo, de mandioca e de peixe. E aí eu tenho que fotografar tudo isso junto, eu tenho que colocar um molhinho no meio aqui, aquele molho que a gente vai pegar a batata, vai passar nele e comer. E aí como que eu fotografo isso? Bom, eu posso fotografar nesse ângulo aqui ainda, que é o plongé, ou então eu posso usar esse acessório aqui, ó, que ele é um prolongador, e aí ele tem esse eixo, ó, que eu consigo fazer com que ele fique inclinado ou num ângulo reto para eu colocar a câmera aqui, ó, fazendo esse top view. Esse daqui é um acessório que a gente compra separado do tripé. Algumas marcas de tripé ainda tem esse daqui junto, sabe? Então eu tiro, é como se eu tirasse esse caninho aqui desse e conseguisse colocar ele assim. Esse que eu tenho, infelizmente, não tem, então eu tive que comprar esse acessório aqui, ó. E aí o que que eu faço, ó? Eu tiro a cabeça do tripé, ele tem a mesma rosca, eu encaixo a cabeça do tripé aqui e encaixo isso daqui aqui, ó. Deixo ele bem retinho. E aí eu posso pegar a câmera e colocar a câmera aqui, ó. Dessa forma, olha só, eu vou ter aqui um top view. Claro que o tripé vai estar mais alto, né? Essa perna não vai estar aqui, aqui a gente vai ter uma mesa, e aí eu vou ter um top view aqui, onde eu vou ter essa composição, porção de batata, bolinha de queijo, peixe, polenta e o molhinho no meio aqui. E aí eu faço aquela foto bonitona, cheia de comida ali, para apetecer ainda mais o público para ir nesse restaurante aí, assistir jogos, enfim, ver uma banda e pedir uma porção, um monte de porção ali para todos os amigos comer e tomar um chopinho. Então é dessa forma que a gente vai trabalhar esse quarto ângulo que a gente chama de top view. E se eu estou fotografando produtos, né, também eu posso usar esse ângulo aqui. Vamos supor que eu estou fotografando aqui um conjunto de joias, um colar de pérola que está aqui, o brinco que está aqui, o outro brinco que está aqui e a pulseira. Então também vai funcionar de uma maneira bem fácil e tranquila, só eu substituindo as peças e fotografando. Porém, quando a gente está fotografando desse jeito aqui, normalmente a câmera está lá em cima, eu não consigo ver o que tem na telinha dela aqui. Aí o que acontece? A maioria das câmeras mais novas, tipo essa câmera aqui, que é uma Canon T100, ela é a câmera mais assim, simples que existe para eu comprar nova numa loja hoje. É a câmera mais barata também. Eu consigo conectar ela no meu celular via Wi-Fi, através do Canon Connect Camera, que é o aplicativo da Canon. E aí, o que a câmera vê, eu estou vendo no celular aqui. Então eu posso ter ideia de como que está ficando essa foto. Eu consigo focar por aqui, enfim, consigo fazer o que eu precisar para ter essa foto do jeito que eu preciso. Eu consigo ajustar as coisas aqui, até eu olhar aqui e ver que está bom e fazer essa foto. O importante é que a gente consiga conversar com o nosso cliente e entender aquilo que ele quer, entender qual é a maneira melhor de eu mostrar o produto dele para quem vai receber essa informação, para quem vai receber essas fotos. E aí a gente vai escolher essa angulação. Por exemplo, um hambúrguer, ele é vertical, ele é assim, ó, ele tem camadas. Se eu fotografar um hambúrguer desse jeito aqui, ó, com a câmera em plongé, eu só vou ver a parte de cima do pão, eu não vou ver o recheio dele, eu não vou saber o que tem nele. Então, dessa forma, a gente sabe que o melhor ângulo para fotografar um hambúrguer é no ângulo reto ou assim, ó, um pouquinho inclinado assim. Porque dessa forma eu consigo mostrar todas as camadas, o pão que está embaixo, o molho, o hambúrguer, o queijo que está em cima, umas folhas de alface e o pão em cima ali, fechando esse lanche. Então, é importante que a gente converse com o cliente e pergunte, ó, o que eu tenho que mostrar melhor nesse produto ou nesse prato que eu estou fotografando aqui. Então, não existe assim, para eu fotografar um tênis eu vou usar um determinado ângulo. Conversa antes, entende aquilo que você precisa,
posiciona a câmera, mexe no ângulo, ó, vou fotografar assim. E aí travou ali, não mexe mais, o tripé vai ficar quietinho, paradinho, e você vai só substituindo aquilo que está aqui. Quando eu estou fotografando nesses dois nichos de fotografia, produtos e gastronomia, é muito legal, assim, porque eu não preciso ter um estúdio grande para fotografar, porque normalmente os pratos e os produtos não são tão grandes assim. Claro que existem os produtos grandes, tipo um carro, por exemplo. Aí já exige uma outra estrutura e outras técnicas também. Mas quando a gente está falando de produtos pequenos que eu consigo pegar na mão, por exemplo, pratos de comida, bebidas e outras coisas assim que são aquilo que a gente realmente trabalha mais no dia a dia, eu não preciso ter um estúdio muito grande para fotografar isso. Eu posso ter um quartinho em casa ou até mesmo no seu escritório, no local que você usa para trabalhar, para editar as suas fotos. Então não é necessário ter uma estrutura muito grande. E também é muito comum nós, fotógrafos e fotógrafas, irmos até o local do cliente, ir até a fábrica, ir até o restaurante, ir até os locais. Por quê? Porque é muito mais fácil eu levar minha câmera, as lentes, um flash e outros acessórios que eu preciso até o local, que provavelmente vão caber dentro de 2 bolsas, do que, por exemplo, se eu tiver que fotografar toda a coleção nova de verão de sapatos de uma determinada loja, que essa pessoa teria que ir até a mim com um caminhão cheio de caixas de sapato, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em fazer esse tipo de fotografia acontecer de uma maneira até mais móvel, eu indo até o lugar dessa pessoa de modo itinerante. Pensando assim, então, eu não posso contar com que o lugar da pessoa que eu vou fotografar seja bonito. Eu não posso contar que lá tem uma mesa que eu vou poder usar, que essa pessoa tenha um fundo infinito e que essa pessoa ela tenha coisas lá que vai me dar condição de criar um cenário bonito para a fotografia. Então, trabalhando com esses dois nichos, eu tenho que pensar num ponto muito importante, que é a cenografia das fotografias. Eu não vou simplesmente colocar lá um produto, um hambúrguer, por exemplo, uma pizza, um shampoo, um relógio, em cima de uma mesa, em cima da bancada que a pessoa usa para vender e fazer a foto. Porque se for assim, a pessoa mesma faz. Ela pega o celular dela, coloca lá, faz a foto, sai um reflexo de uma luz feia, uma pessoa que está lá no fundo, e isso não é o que a gente quer trabalhar de modo profissional. E aí todo mundo pensa, putz, eu tenho que ter um monte de coisa para levar, para criar minhas fotografias. Mas ó, eu costumo dizer que todo fotógrafo tem que ter um pouquinho de professor Pardal. Sabe? Aquele desenho antigo, não sei se é da época de vocês, mas que era um inventor que ele ficava inventando coisas meio na gambiarra ali. Então a gente tem que meio que ser um pouquinho de professor Pardal ali e criar a cenografia da nossa imagem com recursos que a gente tem. E é legal, porque quando eu estou olhando para uma foto, a gente sempre imagina que é uma superprodução e que custou caro e etc e tal. Mas não, com recursos simples, a gente consegue fazer produções muito interessantes. Olha que legal essas fotos aqui, e na maioria delas eu usei cartolina, papel cartão colorido, eu usei EVA, eu usei tecidos, enfim, dá pra gente trabalhar com diversos recursos baratos que eu consigo encontrar na papelaria da esquina ou na loja de tecido do centro da cidade. Eu consigo comprar pedaços pequenos disso e aí incorporar isso ao meu acervo. Então, se você quer começar a trabalhar com produtos e gastronomia, é interessante que você tenha esse acervo de cenografia. E isso não é nada demais, tá? E além desse acervo de cenografia, cada produto que a gente vai fotografar vai exigir coisas pontuais. Mas a gente vai fazer práticas ainda onde a gente vai conversar melhor sobre isso. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu uso para criar a minha cenografia das fotos de produtos e são coisas parecidas que o professor Arnaldo também usa para fazer as fotos de gastronomia dele. Bom, primeiro eu vou começar mostrando para vocês aqui, ó, esse tipo
de fundo. Pode ser o chão da fotografia. Isso daqui, ó, é um material que chama Canva. Olha só, ele parece tela de quadro. E aqui eu posso simplesmente entrar no Google, baixar uma imagem lá e mandar imprimir nessas gráficas rápidas na cidade de vocês tem. É só procurar no Google aí gráfica rápida ou gráfica que imprime em Canva que vocês vão achar. Eu falei aqui baixar a imagem do Google e tal, mas nem sempre no Google você vai achar uma imagem com uma resolução boa. Então você pode também comprar essas imagens aqui em bancos de imagens por valores bem baixos, como R$30, R$40. Aí você baixa a imagem em alta resolução e manda imprimir em pedaços, ó, que não precisa ser muito grande, ó. Olha só, esse daqui tem em torno de 80 centímetros de largura. E é legal que eu consigo enrolar ele, ó, dessa forma aqui, e levar para onde eu quiser sem ocupar muito espaço, né? Então esse daqui é um tecido Canva impresso com impressão digital. E aí, olha, ele é bem neutro. Eu não gosto de trabalhar com nada de muita cor, sabe? Imita meio que um papel de parede de uma sala. É interessante que ele é todo padronizado, ó. São imagens, são formas que se repetem. Então, se eu precisar depois na pós-produção, eu começo a clonar isso e eu posso deixar isso do tamanho que eu quiser. E eu tenho vários. Eu trouxe 4 exemplos aqui, ó, que um é esse daqui. O outro exemplo é esse daqui, ó, que ele imita uma parede de azulejo que imita tijolinho. Olha que interessante. Então tem esse daqui. Eu tenho esse daqui, ó, que ele imita mármore. Ó, como se fosse uma pia de mármore ali. Então se eu tiver que fazer alguma coisa que pareça meio que um banheiro, uma pia de cozinha, eu uso esse daqui. E assim, ó, ele até tem umas manchas aqui que eu acho que é legal, né? Porque assim, um local que está em uso, ele é um local que ele tem também as marcas de uso disso. Então isso traz ainda mais verdade para aquilo que eu estou fotografando. E eu trouxe um exemplo também aqui, que é esse daqui, ó, que é igualzinho àquela parede de tijolinhos que é escura, mas esse daqui, olha só, ele é branco. E eu não baixei 2 imagens, eu baixei uma imagem só, abri ela no Photoshop, apertei Ctrl I ou Command I para quem usa Mac, daí eu faço a inversão, né, de positivo para negativo, e aí eu tenho, baixando uma imagem só, com um custo só, eu tenho 2 fundos. Claro, o valor da impressão, sim, eu pago dos 2, mas o valor da compra dessa imagem é um só. Uma outra forma é trabalhar com papel, ou EVA, que pode ser papel, cartão, cartolina ou EVA. Essa daqui, ó, é uma peça de EVA, olha só. Ela é um pouco menor que a cartolina e ela meio que parece uma espuminha, sabe? Então esse daqui eu também consigo usar ele ou de chão ou de fundo para minha composição. E esse daqui é baratinho também e é muito bom que esse daqui, se ele molha, eu passo um paninho e eu consigo limpar ele. Mas assim, sempre compre de vários. Compre uma cor, já compre umas 3, 4 dela. E assim, ó, eu consigo enrolar também ele, fica bem pequenininho. E como vocês viram aqui, eu vou encaixando um dentro do outro ali, eu levo um rolinho só. E aqui eu tenho cartolina e papel cartão, olha só. Essa daqui é uma cartolina branca que eu uso para fazer aquelas fotos de e-commerce com fundo infinito branco. E é cartolina mesmo. E aí eu tenho aqui umas marquinhas que eu faço a caneta até, ou a lápis, bem fraquinho, porque daí se eu coloco um shampoo aqui, por exemplo, e aí eu tenho que substituir ele por um outro, eu já sei certinho onde eu tenho que colocar, e aí eu simplesmente substituo, meio que ocultando as marquinhas que eu faço aqui. E se eu tiver com a câmera em ângulo reto, né, junto com a luz, eu nem consigo ver isso daqui. Então, conforme você vai usando, você consegue ver que vai ficando cheio de marquinhas, tá? E quando eu compro um desse daqui, na verdade eu não compro só um, eu compro um pacotinho que vem uns 10 assim, e é bem baratinho, custa coisa de R$5, um pacotinho que vem vários. E aí, a hora que ele fica sujo, se cai alguma coisa aqui nele, eu jogo fora e aí eu abro um outro e começo a utilizar. E eu sempre levo ele de 2, assim, porque às vezes eu preciso fazer um fundo infinito maior e tal,
e é com isso daqui que eu faço. É bastante útil e é bem baratinho. E eu tenho também aqui esse daqui que é azul. Eu tenho várias cores, eu tenho azul, vermelho, amarelo, rosa, enfim, para cada tipo de trabalho eu vou usar uma cor, né? E ele pode ser chão, ele pode ser fundo, eu posso dobrar ele assim e fazer um fundo infinito também. Então, ó, esses aqui eu dobro todos, e aí eu consigo colocar um dentro do outro, inclusive aquele canvas ali, e eu posso, inclusive, colocar isso dentro de um tubo de PVC tampadinho e levar tudo numa unidade só. E se de repente eu pego uma chuva, algo, não molha nada, tá tudo protegido e não amassa também. E, pra gente conseguir prender isso, eu sempre uso uma mesa e uma parede. Então eu chego no local ali, eu falo, você tem uma mesa aí? Qualquer tipo de mesa? Ah, tenho. Então eu pego essa mesa, encosto ela na parede e prendo com fita. Então, pode ser esse tipo de fita crepe que está aqui. Então eu pego, vou lá, prendo tudo bonitinho e uso. Ou então, se eu não tiver uma fita crepe dessa, pode ser qualquer tipo de fita. Ó, essa daqui é uma fita preta, que serve também, e eu não vou enquadrar isso, né, na fotografia. Então isso vai ficar um pouquinho fora ali, e eu consigo tranquilamente usar outra cor. Mas essa fita aqui, ela serve também caso eu precise fazer alguma marcação. Então, por exemplo, eu vou marcar onde que é o centro da mesa. Então eu não vou colocar isso aparecendo na foto, mas eu coloco na lateral da mesa ali, para eu saber que minha câmera está sempre reta com o centro da mesa e o centro da fotografia. E por fim, eu tenho esse outro aqui, ó, que é um tecido que a gente chama de juta. Ele é um tecido mais rústico, ó, olha só. Então sempre que eu vou fazer uma fotografia de um produto mais rústico, de um café, de alguma coisa mais artesanal, eu levo esse daqui. Ele serve tanto como um chão, como eu posso usar ele como uma parede também, ou então eu posso inclusive colocar ele na mesa meio bagunçadinho assim, sabe? E aí eu incluo outros elementos ali, eu posso jogar uma luz lateral aqui, criando uma tridimensionalidade, e um relevo também, deixando a fotografia bem natural, ó, colocou ali e ficou assim, fica um pouquinho mais rústico, né? Então isso daqui vai combinar muito com coisas mais rústicas também. E ó, ele é bem pequenininho, eu dobro ele e posso levar tudo junto aqui, ó. Problema dele, se você tiver uma mesa preta, depois que você terminar de usar, você vai precisar de um aspirador de pó. A gente já entendeu os ângulos que eu posso usar para determinados tipos de fotografia, para trabalhar de modo mais correto e não ficar perdendo muito tempo. A gente já entendeu como que a gente pode criar um cenário e melhorar a nossa composição da fotografia de produtos de gastronomia. E agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre iluminação. Eu não vou falar sobre equipamentos aqui, a gente tem daqui a pouquinho uma aula só para isso, mas aqui eu preciso explicar para vocês sobre iluminação. Então, quando a gente está trabalhando em um projeto, seja de gastronomia, seja de produtos, a gente tem que pensar assim, ó, de que modo que eu vou iluminar esse produto ou esse prato para eu conseguir ver com perfeição tudo que tem ali. Isso não importa se eu vou trabalhar com uma fonte de luz, se eu vou trabalhar com duas, com três ou com 10, ou só com luz natural e um rebatedor. Não importa o que a gente vai usar para iluminar. O que importa é assim, ó, dentro daquilo que o cliente já me passou que ele quer, dentro daquilo que eu tenho que fazer, qual é o jeito que eu vou iluminar para eu atingir esse objetivo. Então, se eu tenho um produto onde o meu cliente fala assim, eu quero uma luz mais baixinha, é uma foto de um café, por exemplo, onde eu tenho que mostrar esse café de modo que eu sinta até o cheiro do café. Então eu vou trabalhar com ângulo, eu vou trabalhar com a composição, eu vou trabalhar com essa cenografia, mas eu vou trabalhar uma iluminação também. Vamos imaginar que um galpão antigo, onde o produtor de café pega esse café, ele coloca lá, ele começa a ensacar, e está entrando uma luz pela janela de fim de tarde, e aí tem meio que uma névoa no ambiente ali, porque eles estão mexendo com café, então fica meio que um pozinho, e eu vejo essa luz bem marcada ali. Então, sabe, quando eu estou falando de um café, me vem na mente esse tipo de iluminação.
Isso eu posso fazer tanto com luz do sol, eu posso pegar, posicionar essa mesa, essa composição minha, do lado de uma janela aqui e deixar essa luz entrar e fazer essa fotografia, colocando um rebatedor do outro lado aqui. Se eu estou, por exemplo, fotografando uma joia, a joia, eu preciso ver todos os detalhes dela. Eu preciso ver ali o brilho que ela tem, eu preciso ver se ela tem algum desenho, um arabesco ali. Dessa forma, eu vou ter que criar uma luz mais abrangente, então. Então eu vou ter que, de repente, usar uma ou duas fontes de luz para eu conseguir transmitir aquilo que o meu cliente precisa e fazer com que a pessoa que esteja vendo essa foto se sinta realmente como se ela pudesse tocar essa foto com os olhos. Então aqui, por mais que eu te ensine 2, 3 esquemas de iluminação, você vai precisar iluminar de formas diferentes. E uma coisa que a gente tem que ficar atento também é o reflexo que esse produto vai ter. Então, se eu estou fotografando uma embalagem de uma garrafa de cerveja, por exemplo, ou de um shampoo que eu consigo ver o líquido que está dentro lá. Se eu coloco a luz iluminando essa fotografia, a embalagem ela é reflexiva e eu vou conseguir ver esse equipamento de iluminação que eu estou usando. Então, se eu usar um equipamento de iluminação circular, por exemplo, eu vou ver esse círculo de luz no produto que eu estou fotografando. E isso não é tão interessante. Então, se você fizer uma foto assim, você vai ver que vai ficar duas bolinhas, se você está usando duas fontes de luz, uma de cada lado do shampoo, por exemplo. Nesse caso, então, vai ficar estranho, essa luz especular chama muito atenção na fotografia. E aí é muito mais interessante você usar a iluminação, além do fator de iluminar a fotografia, usar esse equipamento de iluminação criando ainda um detalhe na fotografia que possa deixar ela mais atraente, que possa dar mais relevo, que possa dar mais tridimensionalidade. Então, se você tem condição de investir em modificadores de luz diferentes, você vai conseguir criar atmosferas diferentes na sua fotografia. Mas, se você não tem condição de investir nisso agora, se você fecha um trabalho e você imagina que você vai precisar de certo tipo de modificador, vale muito a pena você emprestar dos seus amigos ou então você pode alugar isso de empresas que locam esse tipo de modificador de luz. E aí você pode usar, né, esses equipamentos para criar a fotografia que você precisa. Conforme o tempo vai passando, você vai ver que tipo de modificador de luz que você usa mais. Então, se de repente você usa mais o strip light, você sabe que o próximo investimento que você vai ter que fazer é num strip light. Se é um octabox, você vai lá, você vai perceber que você usa muito e é o tipo de investimento que você vai ter que fazer. Bom, nós vamos pensar aqui em câmeras fotográficas. Qualquer câmera fotográfica DSLR ou mirrorless, você vai conseguir usar para fazer esse tipo de trabalho. Nas práticas que eu fiz, né, que eu fotografei, eu usei essa câmera aqui, a Canon Rebel EOS T100, a lente do kit é 18-55 e também essa lente aqui, ó, que é a 50mm f1.8. Pode ser esse daqui, que é o equipamento novo mais barato do mercado que existe. Pode ser uma Canon SL1, 2, 3, uma Nikon D3200, D7100, D750. Pode ser uma Canon 6D, Mark I, Mark II, uma 5D, as mirrorless, EOS R, RP, enfim. Pode ser qualquer tipo de câmera que você tenha condição de comprar. É aquelas câmeras mais antigas, tipo Canon T3. É claro que quanto mais novo e mais recursos tem o equipamento, melhor você vai conseguir fazer esse tipo de fotografia. Mas é claro, se você souber fotografar e souber trabalhar a iluminação, com certeza você vai conseguir ter bons resultados. Essas fotos dessa aula aqui eu fiz usando esse kit e, consigo entregar isso tranquilamente para um cliente. Como iluminação, a gente pode usar tanto flash speedlight, como esse daqui, que é um Godox TT685C, mas pode ser o nativo da câmera, tipo da Canon, da Nikon,
pode ser o Yongnuo, enfim, falando as marcas mais populares aqui. Pode ser também qualquer tipo de flash que você consiga disparar ele fora da sua câmera. Porque se a gente trabalhar com flash em cima da câmera, a gente não vai conseguir ter um tipo de iluminação mais controlada, vamos pensar assim. E para a gente disparar o flash fora da câmera, a gente vai precisar desse aparelhinho aqui, que é um radioflash. Cada flash, né, cada marca, você tem que ter o radioflash da mesma marca. Então, se eu tenho um flash Godox, o radioflash tem que ser Godox também. Se eu tenho um flash Canon, o radioflash tem que ser Canon também. E por aí vai. Já se você vai trabalhar com luz contínua, por exemplo, com LED, ou então com esses kits do Mercado Livre que a gente vem falando bastante durante esse curso aqui, que você compra lá um tripé, um octabox e as lâmpadas que você coloca dentro dele, você não vai precisar de um radioflash. O radioflash é só para você disparar o flash fora da câmera. As lâmpadas de LEDs, que são luz contínua, a luz já vai estar lá acesa o tempo todo, você não vai ter que disparar ela, basta apenas você configurar a sua câmera e fazer a sua fotografia. Trabalhar com esse tipo de iluminação contínua é mais fácil para quem está no começo, que não sabe direito ainda trabalhar com flash, não sabe como que a luz vai atingir aquele produto ou aquele prato que você está fotografando. E o que é interessante é que depois que você absorve esse conteúdo aqui, faça os seus testes, se você quiser se aprofundar mais em iluminação, a gente tem vários cursos lá falando e se aprofundando em iluminação, tanto com luz contínua quanto com flash também, para você se aprofundar e evoluir mais na iluminação das suas fotografias. Você vai precisar também de alguns modificadores de luz, que são octabox, strip light, softbox, que são, enfim, modificadores que a gente vem falando nessa aula há algum tempo já, e cada um vai proporcionar um tipo de iluminação, uma característica de iluminação. Uns mais abrangentes, outros mais fechados, e tudo isso também a gente tem nesse conteúdo que eu acabei de comentar com vocês aqui lá no nosso portal. Beleza? Um outro acessório que eu gosto bastante é esse daqui, que é um filtro polarizador. Eu coloco ele nessa rosquinha que tem aqui na frente da minha lente. O filtro polarizador, ele vai eliminar reflexo que o produto possa ter ou que a comida possa ter. E aí ele gira, olha só, eu vou girando ele aqui. Por que que ele gira? Porque eu posso encontrar dentro do produto ou da comida que eu estou fotografando o ponto que tem mais reflexo nela e girando o filtro aqui eu vou encontrar o ponto do filtro que vai anular melhor o reflexo que tem nesse prato, nessa comida, enfim. Quando a gente compra filtro, é interessante também que a gente compre o filtro do maior diâmetro das lentes que a gente tem. Esse filtro, no caso aqui, o diâmetro dele é 77 milímetros, porque eu tenho uma lente, uma 24-70, que o diâmetro dela, que é essa parte da frente aqui, é 77, ó. Olha como ele é maior do que essa lente que eu tenho aqui. Mas aí existem adaptadores de filtro que eu encaixo aqui, ó, na minha lente e depois esse daqui encaixa nela. Porque senão, se eu comprar do tamanho dessa lente aqui, se eu tiver uma lente que é maior, eu não consigo usar. Se eu tiver uma lente que é menor, aí sim eu vou colocando adaptadores. Então, o ideal é você comprar um filtro do maior, né, da maior lente, do maior diâmetro de lente que você tem, e aí você vai sempre usando adaptadores para colocar em outras lentes. Outro acessório que é fundamental para esses dois nichos de fotografia é o tripé, como a gente já falou aqui. Com o tripé, então, eu consigo deixar minha câmera mais firme, mais fixa e, trabalhando ali, trocando os produtos, eu consigo sempre manter um padrão de fotografia, sempre do mesmo ângulo, com os produtos sempre do mesmo tamanho. Depois, quando o cliente vai colocar essas fotos no site, fica bonitinho, a gente vê tudo padronizadinho lá, do mesmo tamanhinho, bonitinho. Então o tripé é também um item muito necessário para quem quer trabalhar com fotos de gastronomia e com fotos de produtos. Além do tripé, a gente tem esse outro acessório aqui, né, que a gente vai
colocar ali onde está a cabeça do tripé, para a gente conseguir fazer aquela foto top view, deixar a câmera aqui fotografando no ângulo reto tudo que está em cima da mesa. Aqui eu tenho o famoso fuk-fuk, que é esse soprador aqui. Para que eu uso ele? Então, eu estou mexendo na mesa ali, tanto na comida quanto no produto, por exemplo. E conforme eu vou mexendo, vai caindo cisco, vai caindo um pelinho ali, e o pelinho gruda no produto, e o pelinho, enfim, fica ali enchendo o saco. E se eu vou lá com a mão e tiro isso, vai ficar uma marquinha de uma passada de dedo. Então eu pego o fuk-fuk, ó, e vou meio que apertando ali, ó, soprando tudo que tá lá e tudo que for leve, um cisquinho, um pelinho, eu vou meio que varrendo, né, soprando por toda a superfície da mesa e do produto que eu tenho que fotografar. A função real disso daqui é pra gente limpar a lente de câmera, né, eu vou fazendo assim, ó, e aí eu limpo lente e por aí vai. Mas a gente também consegue usar esse fuk-fuk aqui pra gente conseguir limpar a superfície do local que a gente está fotografando. Em fotografia de gastronomia, eu acho muito útil também ter um borrifadorzinho desse daqui, ó, pequenininho, com água dentro. Isso mesmo, água. O líquido mais simples que existe. Por quê? Vamos supor que eu estou fotografando uma pizza ali e a azeitona, a folha de rúcula que está ali em cima, ela já está meio caidinha, ela não está tão bonitinha assim. Eu faço a foto, ela está meio opaca. E aí eu pego isso daqui e vou borrifando onde tem folha, onde está a azeitona, e aí eu consigo trazer mais frescor e mais vida para o alimento. Ou então se eu vou, por exemplo, fotografar uma garrafa de cerveja, e aí eu quero deixar ela suadinha, parecendo que saiu da geladeira e está trincando de gelada. Então eu vou lá, pego esse daqui e tic, 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 tic. E aí com isso daqui, então eu consigo espirrar isso nos produtos ou então naquele prato que eu estou fotografando para deixar ainda mais apetitoso. E eu tenho isso daqui também, ó, isso daqui é um domo, a gente usa na cabeça do flash, olha só. Muitos fotógrafos e fotógrafas são contra esse modificador aqui, porque por que eu vou colocar isso daqui na cabeça do meu flash? A função dele é espalhar mais a luz, é abrir mais a luz. Então se eu estou fotografando um prato de comida ali, por exemplo, eu não tenho nenhum modificador de luz, eu consigo usar esse domo aqui no meu flash para não ficar tão direta e dura a luz do flash ali. Eu consigo abrir um pouco mais ela e ficar um pouquinho mais difusa. Mas assim, não vai modificar tanto assim, é um recurso que você vai usar se você realmente não tem um outro modificador de luz. Esse modificadorzinho aqui, em alguns flashes, ele vem até junto, não são todos, mas em alguns vem e você pode usar. Se não, você pode comprar também, que é baratinho. Isso daqui no Mercado Livre, AliExpress, enfim. E um outro acessório que a gente usa muito também é esse daqui, ó, que é um tripézinho de mesa. Olha só, eu posso colocar ele em cima da mesa aqui. Se de repente eu quero fazer uma iluminação com o speedlight um pouco mais perto da comida ou do produto, ou fazer um contraluz, sabe? Posicionar assim o meu flash contra a câmera para criar um flare e determinados outros tipos de fotografia. Então eu vou colocar ele assim e vou usar. E aí é aquela coisa, ó, eu posso de repente abrir mais ele aqui para ter um ângulo diferente de iluminação, ó, eu posso, enfim, criar bastante coisa, porque ele é, ó, totalmente maleável, eu consigo fazer várias formas com ele aqui. E o que é interessante também, às vezes eu preciso colocar uma luz lá em cima, e aí com esse cara aqui, ó, eu consigo abraçar uma estrutura, eu consigo grudar ele numa cadeira, enfim, é bem versátil e a gente consegue usar ele de diversas formas. Não pode ter medo, viu? Ele aguenta mesmo, claro, se preocupe em prender bem. E além disso, né, como eu já falei anteriormente, os diversos modificadores de luz que existem, como o octabox, a sombrinha, strip light, softbox, enfim, diversos modificadores que você, no decorrer do tempo, você vai avaliando qual é aquele modificador de luz que você mais usa ou mais gosta para depois investir com certeza.
Então agora chegou a hora da gente fazer a nossa prática e a gente vai começar aqui fotografando um shampoo para e-commerce. Então quando a gente vai fazer foto para e-commerce, a gente vai fazer a foto então daquele jeito que eu já comentei com vocês aqui, né? A característica de fotografia para e-commerce é eu fazer ela com um fundo neutro, que pode ser um cinza claro ou então um branco. Nesse caso aqui, a gente vai usar um fundo branco de papel cartão. E aí, como que eu faço esse tipo de fotografia então? Como que eu monto o cenário? Como que eu monto a iluminação e como que a gente fotografa? Vamos lá, a gente vai começar então pensando exatamente nesse fundo branco. Como que eu vou montar ele, né? Então eu vou lá, eu pego uma mesa, encosto ela na parede. Essa é a forma mais simples que tem pra gente fazer esse tipo de fotografia, tá? E aí eu encosto essa mesa na parede, vou pegar a fita e com a fita eu vou grudando esse papel cartão na parede ali. E aí, pro fundo ficar infinito, eu tenho que fazer uma curvinha nele ali embaixo. Para eu conseguir fazer essa curva, eu preciso colar ele na parede, mas eu preciso que ele tenha uma sobra embaixo. Não precisa ser muita sobra, porque eu estou trabalhando com 2 folhas de papel cartão. Então uma folha eu vou usar para grudar na parede e fazer a voltinha, depois eu coloco fita ali embaixo na mesa para travar esse papel cartão ali, então eu fico com a voltinha bonitinha, travadinha, e depois eu venho com a segunda folha, coloco ela em cima e vou colocando fita também ali para eu ter esse fundo infinito bonitinho. Fica um certo relevo na junção das 2 partes do papel cartão, mas isso não tem problema nenhum porque eu estou fotografando em ângulo reto e isso vai desaparecer na hora da fotografia. Uma coisa que é interessante de dizer é que a embalagem ela precisa estar limpa. Então eu pego um papel, eu gosto muito de limpar com papel, pode ser papel toalha de cozinha, papel higiênico, enfim, um papelzinho, porque o papel parece que ele limpa melhor a superfície e não deixa marca. Então eu pego um papelzinho, limpo toda a embalagem ali, depois eu ainda pego o fuque-fuque e vou lá e vou apertando ele ali para fazer com que toda sobrinha de pelinho, de partículazinha de papel que está ali, saia e eu fique com a embalagem perfeita, porque quanto mais problema eu tiver numa embalagem, num produto que eu estou fotografando, depois é mais tempo de pós-produção no Photoshop, no Lightroom, enfim. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, se eu limpo o produto na hora da fotografia, eu faço isso uma vez só. Se eu faço 3 fotos de um produto e eu não limpei ele, depois na hora de tratar a imagem eu tenho que fazer isso 3 vezes. Então a gente sempre opta por deixar no momento da fotografia aquilo que a gente está fotografando da melhor maneira possível. Então vou lá, passo esse fuque-fuque, posiciono o produto nesse fundo que eu acabei de criar. E aí eu vou lá com uma caneta, com um lápis, enfim, posiciono ele, deixo ele bem reto e aí eu faço essa marcaçãozinha que eu comentei com vocês aqui já, para que depois, na hora de substituir o shampoo pelo condicionador, eu consiga ter a mesma foto e no mesmo ângulo. Um detalhe importante é que a gente tem também que padronizar tudo o que tem no produto. E o shampoo tem uma válvulazinha em cima ali, que é a válvulazinha onde a gente aperta para sair ele. Então eu sempre vou deixar essa válvula virada para um lado. Nesse caso aqui, eu deixei ela virada para o lado direito de quem está vendo a imagem. E aí, eu faço isso com todos os outros produtos do mesmo tipo que eu tenho que fotografar numa sessão para uma marca. A iluminação, eu vou trabalhar com 2 flashes e vou disparar eles através do rádio flash. Eu vou colocar uma luz cada lado e bem lateral. Essa luz lateral, né, ou bilateral, como a gente chama, que ela está colocada dos 2 lados e no mesmo ângulo, ela faz com que eu tenha mais relevo no produto. Então eu consigo ver, né, que ele é circular, faz com que também eu tenha luz no produto em toda a extensão dele, desde a base até o topo. E também 2 linhas de reflexo no produto que vai ajudar ele a ficar mais interessante ainda. A câmera, eu estou fotografando com a T100, de lente eu usei a 18-55, trabalhando em 55, que é o zoom máximo dela. A câmera
no tripé, desse jeito que eu comentei com vocês aqui, travadinha no tripé ali, justamente para, do mesmo jeito que eu fiz a marcação, se eu tiver que trocar o shampoo ali, eu vou ter sempre o mesmo ângulo, mantendo sempre uma unidade na fotografia. Depois disso, então, é só ir lá, fazer a foto, conferir na câmera se está tudo certo, deixar tudo retinho, alinhadinho e eis a foto, conferiu ali, tá com foco, tá tudo certo, troca o produto, coloca o outro e aí a gente vai fotografando em linha de produção. É rapidinho, dessa forma aqui, se você tem que fotografar uma linha de 15 produtos, por exemplo, entre o tempo de montar o cenário, montar a luz e fazer tudo isso, em 1 hora e meia se fotografa tudo tranquilamente. Os softwares de edição têm recursos avançados que eu consigo selecionar o assunto da fotografia ou então o fundo, e aí eu consigo tratar separadamente a frente e o fundo da fotografia, fazendo com que em uma captação só eu consiga ter uma foto com fundo cinza ou então uma foto com fundo branco. Agora a gente vai fotografar o mesmo produto, mas em vez da gente fazer a foto para e-commerce, a gente vai fazer a foto dele para divulgação, que vai ser aquela foto que vai virar um banner para o site, que vai ser aquela foto que vai para as redes sociais, que pode virar um anúncio de revista, um outdoor, enfim, uma fotografia que vai ser usada em publicidade. Normalmente, nessas fotos, é comum o cliente colocar o logotipo dele, ou algum texto, ou até o preço do produto ali. Então, é interessante que a gente deixe uma coisa que a gente chama de espaço off. O que é o espaço off? É quando eu vou colocar o produto em um canto do meu enquadramento e vou deixar uma parte livre, caso o meu cliente queira colocar alguma informação lá. Fechou? Isso a gente sempre vai ter a ideia do que a gente tem que fazer num documento chamado briefing. Um briefing nada mais é do que as informações necessárias para eu realizar um trabalho comercial, onde, por exemplo, vai ter lá a identidade dessa empresa, quem que consome o produto, o público-alvo, até os ingredientes da fórmula do produto e por aí vai. Então eu conversei, fiz a coleta do briefing com o meu cliente e aí eu entendi que era um produto para banho, masculino, para público B e que na fórmula tinha componentes de hortelã, tinha até um cheiro bem forte de hortelã. E a característica principal do produto é a espuma, né? Ele faz uma espuma bem cheirosinha, que tem bastante cheiro de hortelã, inclusive. Então, na hora de fazer a minha composição, de fazer a minha cenografia, como foi que eu pensei? Bom, então eu vou fotografar um produto que é masculino para usar na hora do banho. Então eu pensei que seria muito interessante eu fazer essa fotografia em um banheiro. Então eu falei, acho que eu vou fazer no banheiro da minha casa. Só que o banheiro da minha casa não é tão interessante assim, eu fiquei buscando um ângulo, eu não tinha como ir para trás e para frente e tal. Se eu fosse buscar uma locação com um banheiro bonito, possivelmente eu gastaria uma grana fazendo isso. Então eu imprimi num tecido Canva um fundo que me remete a um banheiro, aos azulejos de banheiro, e imprimi um outro Canva que é aquele mármore, como se fosse uma pia de um banheiro, por exemplo. E aí eu falei assim, putz, o produto então tem um cheirinho, um perfume bem forte de hortelã. A hora que eu abri ele, né, que quando a gente vai fotografar, eu não pego o produto, coloco lá e faço a foto, eu vou investigar ele. E a primeira coisa que eu senti quando eu abri ele, veio um perfume de hortelã que me parecia que estava saindo hortelã dele. E aí então eu pensei, putz, eu vou pegar um galinho de hortelã, eu vou colocar ali dentro para a pessoa que vê essa foto ter a exata sensação que eu senti quando eu abri a embalagem do produto. A gente foi até um hortifruti, comprou um vasinho de hortelã e aí eu escolhi as melhores folhas, coloquei lá um galinho aqui, um galinho ali e fui montando essa composição de modo que ficasse bem agradável. Se eu tô vendo com os meus olhos que tá bom, a foto também vai ficar boa. E para iluminar, eu usei exatamente o mesmo setup de luz, a mesma configuração,
tudo igualzinho que eu fiz na foto com fundo branco. Então as luzes na lateral, uma de cada lado, né, bem lateral mesmo, para criar ainda essa ideia de tridimensionalidade. E aí então, eu pensei, já que é um produto para banho, eu vou simular um banho aqui. E aí, o que eu fiz, né? Eu enchi esse mármore, né, esse Canva que lembra mármore, enchi ele de água, né? Quer dizer, enchi não, mas coloquei uma quantidade de água nele ali, para eu conseguir ver que tem água. Depois eu peguei até uma embalagem de água, coloquei bastante shampoo ali dentro, bastante água, chacoalhei bem e joguei tudo isso em cima da mesa ali, para ficar uma espuminha ali, parecendo uma espuma de banho. E o que é legal, que a gente tem que ter isso muito em mente? Eu usei realmente a espuma do produto para fazer a espuma no chão ali, né? Como se fosse a espuma de um banheiro enquanto eu tô tomando banho. Massa! Depois disso, eu precisava de umas gotas, né? Como se tivesse um chuveiro ligado ali, caindo gotas no chão, e essa gota, quando ela cai no chão, outras gotinhas sobem, né? Então foi exatamente essa a ideia que eu tive na hora de fazer essa fotografia para essa marca de shampoo. Esse é um case real, gente. Esse é um cliente meu mesmo. Eu fiz essa foto, eu entreguei essa foto e o cliente adorou. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é a realidade de um trabalho. Funciona exatamente dessa forma. Eu chamei um assistente para ficar com essa garrafinha de água ali atrás, ó, jogando água no produto ali. Então, mirava ali no chão para que esse jato de água que estava no frasco ali atingisse o chão e gerasse essas outras gotinhas de água que estava ali. Para fazer uma fotografia dessa, onde eu preciso ter a imagem, não pode ser a imagem mais ou menos, tem que ser a imagem. Eu vou testar muito tempo. Eu vou testar 1, 2, 10, 20, 30 vezes, se for preciso, para eu obter a melhor imagem, aquela imagem que eu olho para ela e eu falo, pô, é isso. Então a gente testou várias vezes, jogou água de um jeito, jogou água de outro jeito, até que, olhando na câmera ali, eu falei, ó, eu tenho uma fotografia bem boa. Quando eu estou fazendo esse tipo de fotografia também, pode ser que depois eu tenha que aumentar esse fundo, fazer com que esse fundo se pareça maior do que ele é. E aí eu vou no Photoshop e faço isso lá. E olha só que legal que ficou essa fotografia. O que é interessante dela é que eu tenho condição de usar ela tanto na horizontal quanto na vertical também. E agora eu vou deixar vocês com a companhia do meu brother Arnaldo Celani Jr. Bora lá então, Arnaldo! Boas, boas! Meu nome é Arnaldo Celani, fotógrafo há mais de 10 anos, sendo que nos últimos 4, especializado em fotografia de gastronomia, sendo que nesse tempo, entre Portugal e Espanha, já vão lá mais de 800 restaurantes, atendendo grandes empresas de entrega como Uber Eats, Delivery, Glovo. Para conseguir atender todos esses clientes nesse espaço super curto de tempo, eu consegui desenvolver um processo super enxuto, um workflow que vocês vão conseguir fazer também junto comigo. O nosso último job foi fotografar pizza, e assim, a gente não fez numa pizzaria, não fez num restaurante, né? A gente montou uma mesa aqui no estúdio. O estúdio estava aqui prontinho, né? A mesa estava aí em cima dos cavaletes e tal. Eu peguei as minhas telas, escolhi a tela preta, porque a gente ia fotografar pizza. Tela preta, tela escura, né? Porque a gente ia fotografar a pizza, abri ela na mesa. É muito leve mesmo. Abri, não tem vinco, podem ver no detalhe, e tá pronta a minha mesa com uma mega textura. E como a gente vai pegar a pizza da caixa e colocar na mesa, eu vou usar uma estopa, um tecido, para poder fazer essa interseção entre a pizza e a mesa, tá? Para não colocar o alimento direto na mesa, que não cai bem, o alimento que a gente vai comer depois. Então vamos lá, vou colocar aqui a estopinha, pronto. Agora eu vou pegar a pizza, mas antes de pegar a pizza, eu vou observar uma coisa super importante. Aqui a gente está trabalhando com 45 graus, tá? Coloquei a pizza, aliás, eu queria colocar a pizza, né? E aí, como é que faz? A pizza estava tão fresca, tão quentinha, tão gostosa, que ela não estava soltando da caixa, estava uma dificuldade para soltar a pizza da caixa. E aí, como a gente resolve isso?
cortou o fundo da caixa. Olha que MacGyver o negócio. Cortamos o fundo da caixa, pegamos com muito cuidado a pizza e colocamos na mesa para poder fazer foto. Vamos lá. Coloquei a estopa aqui, fiz a composição. Eu tinha também um pano de prato. Coloquei ali também. A gente tinha também um rolo de abrir massa mesmo. Colocamos ali para fazer a composição. E agora, ainda assim, eu não estou muito satisfeito com essa composição, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de farinha e jogar ali para poder dar uma harmonizada, deixar um pouco mais rústico, deixar mais real. Vamos lá? Vamos comigo, então. Peguei aqui uma farinha branca, ok? Então, vamos lá, joguei a farinha para poder fazer a composição, tá? Deixar um pouco mais rústico, mais real isso. Porque só estopa, eu não fiquei contente. Então, mesma coisa você aí. Vai montar em casa, comprou uma pizza, seja criativo, tá bom? Então vamos lá, coloquei a farinha, fiz a foto, saiu a primeira pizza e agora veio a segunda, mesma técnica. Cortar o fundo da caixa, colocar a pizza ali em cima. Só que nessa segunda pizza, eu senti que a azeitona estava um pouco ressecada, sabe? Nesse tempo da gente pegar na pizzaria e trazer para cá no carro, ela perdeu um pouco do frescor, a azeitona. Então o que eu fiz? Peguei meu borrifadorzinho de água e passei ele na azeitona. Espirrei na azeitona, né? Borrifei ali. Ok? Já hidratei o alimento, já hidratei ali a azeitona, agora a gente vai fazer a foto. Olha essa azeitona agora hidratada. Um pouquinho só de água. Dá aquela sensação de que a azeitona até foi pro finalzinho do forno e deu aquela suada, aquela transpirada e foi pra mesa. Porque olha só, a cebola tá queimadinha, mas tá gostoso, dá vontade de comer. E a calabresa tá suculenta. Saímos da segunda pizza, vamos para a terceira pizza. A terceira pizza era uma marguerita. Antes, quando a gente conversou com a pessoa que ia fazer a pizza, nosso amigo lá, eu pedi para ele, olha só, não coloca o manjericão na pizza marguerita, tá? Porque o manjericão nesse tempo da gente pegar a pizza e trazer para cá, ele ia morrer, não ia ficar legal. Então eu pedi para ele, separa para mim as folhinhas de manjericão frescas que eu vou colocar na pizza na hora. E assim foi. Ele teve o capricho de deixar ali as folhinhas de manjericão separadas para a gente poder utilizar. E aí colocamos a marguerita na mesa, com calma ali, colocando folha a folha de manjericão, um food styling que a gente fez aqui, e acrescentei uma camada de luminosidade, né, com o borrifador de água. A gente borrifou ali em cima do manjericão para dar aquele frescor. As folhinhas de manjericão parecia que estavam flutuando na pizza de marguerita. Tava excelente, muito bonito mesmo. Vamos fazer a foto. Pronto. Quantos cliques nós fizemos juntos? Um clique. Por quê? A gente se preocupou em todo o processo de pré-produção, né? Recapitulando. A gente foi ali, mexeu na estopa, escolheu a composição, colocou a farinha, porque na hora de fazer a foto, a gente só registra o que a gente está vendo. Simples assim. Tá feita a nossa fotografia. Olha essa folha de manjericão. Que trabalho incrível do nosso amigo pizzaiolo. Se fizemos a sequência das 3 pizzas e vamos agora para a última pizza. Como é que a gente ia fazer? A gente tinha as 3 pizzas, enormes as pizzas, não ia caber na mesa, mas tinha que mostrar as 3 pizzas. Então, deixamos a última ali, o manjericão já estava ali mesmo, deixa quietinho ali. Centralizei na mesa a pizza de manjericão, parti as outras pizzas, cortei os pedaços das outras pizzas e distribuí ali sobre o pano de prato, a estopa. Peguei um outro detalhe, coloquei ali também. E tem mais uma informação que eu não passei para vocês ainda. No dia anterior, quando a gente estava combinando lá de falar com o pizzaiolo, a gente passou no mercado e comprou os ingredientes, pessoal. Que ingredientes são esses? Ingredientes de pizza. Tomate, cebola, alho, essas coisinhas, farinha, claro. E falamos pro nosso pessoal da produção aqui que eles conseguiram até um rolo de abrir pizza e uma colher de pau. Fui acrescentando os ingredientes que a gente pegou no supermercado. Então era o tomate, coloquei os tomates grandes junto com tomates pequenos. Depois tinha mais folhas de manjericão, distribuí na mesa.
Peguei a farinha, joguei um pouco em cima da estopa, distribuí, joguei farinha em cima do rolo, né? E tudo isso fez com que a fotografia parecesse que a gente estava numa pizzaria assim, italiana, aquela coisa bem nona e toda bagunçada, mas gostoso de ver, sabe? Dá vontade de, não, eu quero pegar essa pizza, eu vou esticar meu braço aqui para pegar essa pizza, porque está muito convidativo. Então, com essa composição, a gente fez a foto de cima, foto top view, foto 90 graus. Como que eu fiz essa foto 90 graus? Montei a composição, peguei a luz principal, levantei ela, afastei da mesa, aumentei a carga da luz principal, ou seja, a pizza está aqui, né? Levantei o tripé deste lado, aumentei a carga dele e a luz de recorte, mais uma vez, tirei o buíde, deixei só o bulb, deixei lá no cantinho para poder iluminar mais a mesa, dar a sensação de tridimensionalidade, deixei lá no fundo, luz principal, aqui o rebatedorzinho. E aí agora, como é que eu faço essa foto? Tem muita informação, né? Não dá para subir na mesa e tirar foto, não é legal. Então, tirei o tripé aqui, deixei na frente da mesa, ajustei ele para ele perder um pouco o centro de gravidade para trás, coloquei o braço, a girafinha ali no tripé e a máquina no fundo. Então, vou tirar aqui a cabeça do tripé, vou pegar aqui o braço que eu tenho, não precisa ser esse tripé que eu estou usando aqui para poder utilizar o braço. Então, vamos lá, vou usar o extensor aqui. Ok, pronto, tá firme, tá bem preso. Agora eu vou colocar a cabeça do tripé, certo? Um dos pés ele tem que estar virado para a mesa, porque essa parte aqui que vai apoiar o peso que a gente vai colocar além do eixo, porque daí o eixo de apoio do tripé muda, afinal eu vou ter um peso mais adiante do apoio do tripé. Então é importante esse pé aqui estar para frente, e esses dois aqui a gente pode até baixar um pouquinho para dar uma diferença, olha só. A gente deixa o tripé torto, é isso mesmo, tá? Já que a gente vai colocar um peso a mais aqui, a gente faz dessa maneira, tá? Para não correr o risco do tripé virar para frente, né, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. Peguei a máquina aqui na cabeça, onde ela já estava. Aqui, colocar lá para frente para poder pegar a composição toda. Centralizou, vamos subir. Só que como é que eu vou ver essa foto? Como é que eu vou disparar lá em cima, né? Peguei, conectei com o software da máquina, que eu uso uma Sony. Peguei o software, conectei no iPad, onde já está ali instalado. Fiz a conexão e consegui ter um live view, ter um visual real, em tempo real, do que estava acontecendo ali na mesa. Ó, vou colocar o iPad aqui para vocês poderem acompanhar comigo como é que está ficando. Ok, subi. Bom, o extensor já está no alto, né? Ok, você vê que está um pouco angular ainda, né? Então o que a gente faz? Solta aqui a cabeça do tripé e acerta. Aqui agora, ao invés da gente subir mais o tripé, a gente abre um pouquinho mais a lente. Joga mais para o meio do plano. Pronto, olha aí. A gente tem uma visão geral da mesa sem ter que se preocupar em olhar para a máquina lá em cima, não ter que subir numa cadeira, correr risco. Tem um detalhe, quando a gente faz dessa maneira, com essa girafa improvisada, ela fica mais instável. Então, tem que estar bem atento aqui para ela não estar tremendo, para que na hora de fazer a foto fique embaçada, perca a nitidez, tá? Tem que estar muito atento com relação a isso. Tá aqui a nossa composição, vocês estão vendo aí no quadro. Vou até arrumar aqui o alho, eu mexi nele, empurrei, né, com o iPad na hora de colocar na mesa, tiro um pouquinho aqui, ok, vamos puxar um pouquinho mais ainda, ó, vocês estão comigo, né? Feito, a gente puxa o foco, foquei, a gente consegue focar com touch aqui,
com esse aplicativo da Sony, tá? Agora é fazer a foto, tá feito. Vamos ver como é que ficou. Ok. A câmera lá em cima, a luz de recorte lá atrás e o rebatedorzinho aqui do lado, para poder ajustar, trazer um pouco mais de profundidade, de relevo ali para o tomate. A gente não pode esquecer dele porque ele faz parte da composição. Trabalhar com fotografia de produtos de gastronomia é muito interessante porque a gente tem condição de começar a trabalhar rápido, sabe? De ter um giro rápido de clientes. Justamente porque toda e qualquer empresa precisa de uma boa foto. A gente sempre começa a comer com os olhos, a gente quando vai comprar um produto, a gente quer ver esse produto, quer sentir como se a gente estivesse pegando ele na mão, né? Então essa fotografia, tanto de gastronomia quanto de produtos, a gente tem que fazer ela com cuidado para que essa pessoa que esteja vendo a foto, ela se sinta capaz de tocar com as mãos nesse produto e essa imagem, obviamente, ela tem que vender. Então, todo tipo de empresa que fabrica qualquer coisa, por exemplo, uma joalheria, uma empresa de cosméticos que vende shampoo, uma empresa que vende café, uma empresa que vende água, enfim, todo tipo de empresa que existe precisa de fotografia de produtos. Empresas do ramo de moda, enfim, todas as empresas têm que vender os produtos e todas as empresas precisam de uma boa foto. E aí você pode atender também empresas de pequeno, médio e de grande porte. Assim como na fotografia de gastronomia, que é mais fácil ainda da gente conseguir entrar no mercado, porque eu tenho certeza que aí no seu bairro mesmo, na sua esquina, deve ter uma pizzaria, uma hamburgueria, deve ter alguma coisa aí, uma sorveteria, por exemplo, que tem aquelas fotos no cardápio que são bem feias, que postam fotos nas redes sociais que eles mesmos vão lá e fazem com o celular, aparecendo freezer no fundo, aparecendo um cliente na outra mesa ali. Então, são clientes potenciais para a gente começar a trabalhar, para a gente começar a criar um portfólio. Então, esse segmento aqui é talvez o segmento que você vá ter mais oportunidade logo de começo já. Muito legal! Com o que você viu até aqui, já dá para você começar a abordar seus primeiros possíveis clientes, empresas e restaurantes aí da sua cidade ou do seu bairro e começar a vender os primeiros trabalhos e já fazer uma graninha com fotografia. Mas ó, eu vou te dar mais uma dica no final aqui, que foi a maneira que eu comecei a atender esse tipo de cliente e a maneira que eu considero mais fácil da gente conseguir entrar nesse mercado, tanto para trabalhar com empresas, quanto também para trabalhar com gastronomia, enfim, com restaurantes. Vai lá num restaurante ou pega um produto no estabelecimento da sua região aí, ou então um profissional que é seu amigo, que é sua amiga, e faz uma foto desse produto, desse prato ou dessa pessoa e apresenta para a pessoa, para o dono do estabelecimento, mostrando a diferença do material que essa pessoa usa hoje para o material que você acabou de criar sem compromisso. E a partir disso você pode tentar vender agora esse tipo de trabalho para essas pessoas e para mais empresas e mais pessoas também. Mostrando a diferença real de uma foto bem produzida para uma fotografia não tão produzida e não tão pensada e com uma técnica não tão boa quanto aquela que você vai proporcionar. Então use essa estratégia que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Mas tem outra coisa, a gente também precisa ser realista, eu preciso dizer para você que com isso que você aprendeu aqui, pode significar um passo para a sua carreira hoje. Mas no decorrer do tempo isso não vai mais ser suficiente, porque outros clientes de outros portes maiores vão começar a te procurar e você precisa estar preparado e preparada para atender essa galera. E é aí que eu vou te contar que no portal AV Makers você tem esses cursos inteiros, esses que você viu alguns trechos aqui, lá dentro do portal a gente tem esses cursos inteiros e outros cursos também que vão te dar bagagem para você melhorar ainda mais a sua fotografia. Como por exemplo, cursos de iluminação, curso de flash, curso de direção de modelos, curso de composição, entre tantos outros. E eu sei que você deve estar pensando aqui, pô, lá vem o Zang querer me vender curso. Ele falou que não, mas sim, ele está querendo me vender um curso aqui. Mentira, porque eu não estou te vendendo um curso, mas sim um portal que tem mais de 200 cursos para você começar a aprender já agora e evoluir ainda mais do ponto que você está hoje. E como eu disse aqui, não é só um curso não, são mais de 200 cursos
para você se transformar no profissional que você sempre sonhou. A AV Makers é uma espécie de Netflix do ensino de fotografia e audiovisual, com um catálogo enorme de cursos e formações para você evoluir ainda mais. A gente tem lá diversos cursos soltos, a gente tem também formações se você quiser evoluir, por exemplo, em edição de imagens. Se você quer se transformar em especialista em retoque de fotografias, você tem uma formação lá com mais de 10 cursos, ensinando a retocar todo tipo de fotografia, inclusive esses que foram passados nessa aula de hoje. Então, lá no portal a gente tem curso de fotografia de comida para delivery e redes sociais, retratos de negócio, intensiva em iluminação fotográfica, para fotografar gestante, para fotografar famílias, enfim, para ensaio, para casal, para casamento. A gente tem diversos cursos lá para você evoluir ainda mais na sua fotografia. E eu tenho certeza que com as nossas aulas você vai se transformar num profissional desejado pelo mercado, tendo o destaque que você merece. A gente está no mercado há 15 anos e a gente já formou muitos alunos, milhares de alunos e alunas que hoje são referências nas suas cidades e nas suas regiões também. Então não perca mais tempo e vem fazer parte da melhor comunidade de fotógrafos e filmmakers do Brasil. Bora lá estudar com a gente na AV Makers. Te vejo nos cursos!